Olá pessoal, muito bom estar mais uma vez com vocês. Sou a Sandra Luiz e vamos falar sobre nossa terceira aula, né? A continuação da aula 2, onde vimos os componentes da comunicação não violenta segundo o Marshall Rosenberg, que é exatamente a base, como se tivéssemos uma mesa e os 4 pilares, né, de sustentação daquilo que é uma forma de comunicação mais empática. Uma forma de comunicação onde o resultado é eu ganho, você também ganha, né? Aquilo ganha-ganha. Então, estamos baseados no livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, ok? E aí a gente vai falar agora sobre os dois, sabemos que são 4 pilares, ok? Nós entendemos que existem 4 pilares. Para uma comunicação mais harmônica, nós precisamos trabalhar a observação. Então, a gente não vai no ímpeto de uma resposta automática. A gente para, reflete, compreende a situação e compreende o outro. Qual é a visão do outro? Porque é muito interessante que a gente possa fazer esse trabalho de ele está pensando como é que está a mente dele nesse momento. Qual é a visão que ele está tendo do ângulo dele? Então, eu posso fazer esse transporte, me ver naquele momento, naquele lado. E aí, olha, a compreensão da coisa, dica, isso é uma super dica. E aí a gente vai ter observação, depois da observação nós vamos ter sentimentos, existem sentimentos envolvidos. Então, vimos na aula anterior que existem sentimentos envolvidos nesse jogo, né, de comunicação, da melhor forma de comunicação. E temos também, aí o que é que a gente vai trazer mais? E aí vem o que a gente vai ver agora. Nós temos agora necessidades e pedido. E aí vamos entender como isso funciona? Muito bem. Necessidade. Existe, não sei se vocês sabem, muitos sabem, outros não, que existe o que a gente chama de pirâmide de Maslow, que são uma pirâmide onde o Maslow ele traz assim a sequência do que seria as necessidades humanas universais, porque existem algumas necessidades que todos nós, como humanos, temos. E é como o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é essa massa de pensamento, né? A mesma coisa é essas necessidades universais que são de todos. E a base, normalmente, são primeiro aquelas necessidades básicas, né? Necessidade de alimentação, necessidade de ter um canto onde estar, uma moradia, necessidade, né, até do respirar, né? E da saúde. Então, toda essa necessidade que a gente chama de necessidade básica. E depois, aí esses pilares, posteriormente a gente vai subindo esses pilares para pilares como necessidade de diversão, de lazer, necessidade de movimentos, de exercício, necessidades na questão espiritual, né, de harmonia, de ordem, de paz. Por isso que muitas vezes a gente vai em busca desse refúgio espiritual. E algumas outras necessidades que são universais, como aceitação, amor, apoio, confiança, empatia, encorajamento, respeito, né, segurança emocional e muitos, né, o enriquecer a vida, são necessidades universais, todos nós temos. Então, quando a gente vai pensar sobre, eu estou num conflito, vamos imaginar a questão do conflito, além da questão de existir um sentimento nesse momento que está em conflito, né? Uma relação em conflito, existem sentimentos envolvidos e existem necessidades não atendidas. E é nesse ponto onde o diálogo pode ser trazido à tona. Qual é a necessidade de estar naquele sentido, fazendo aquilo, né? E a conversa, a nível de diálogo, muitas vezes calma, vamos conversar um pouquinho. Tem alguma necessidade que eu não estou conseguindo visualizar ou perceber e a gente possa, a partir de um entendimento, eu posso de alguma forma entender o que está passando em você a partir da tua necessidade. Qual a tua necessidade nesse momento que eu não estou conseguindo atender, né? Então, muitas vezes essa necessidade que está trazendo esse conflito, né? E aí existe a raiz dessa necessidade, né? Então, existe toda essa raiz. A dor
de expressar necessidades versus a dor de não expressá-las, né? Então, e aí ele coloca, pode ser extremamente assustador identificarmos e revelarmos nossas necessidades no mundo onde somos, em geral, julgados por isso com severidade. Sobretudo, as mulheres estão sujeitas a críticas. Durante séculos, a imagem da mulher amorosa tem sido associada ao sacrifício e à abnegação das próprias necessidades a fim de cuidar dos outros. Devido ao fato de a sociedade ensinar as mulheres a considerar sua maior obrigação cuidar dos outros, elas muitas vezes aprendem a ignorar suas próprias necessidades. E hoje a gente tem até esse conflito, né? Nós, mulheres, enquanto, né, as mulheres, nós, enquanto sexo feminino, sexo frágil, temos passado por etapas de buscar mostrar as necessidades, quais são as necessidades reais, e nesse contexto social atual, existem bastantes necessidades, que é a necessidade também do mercado de trabalho, de estar no mercado de trabalho, de ter um salário digno com a função que exerce, a necessidade de também continuar acolhendo o outro, porque isso é muito do feminino, né? E aí a gente também, se a gente for agora pensar as necessidades do homem, enquanto provedor, né? E hoje no processo de resgatar essa identidade, né? De ser o provedor, porque muitos homens hoje já estão, de alguma forma, eles se perderam no sentido, quando a mulher vem, ela expande a questão das necessidades do mercado, de atuar no mercado, de ser profissional. Isso muitas vezes faz com que o homem também faça uma recuada, né? E traga uma fragilidade, né? Uma vulnerabilidade que ele não está, muitas vezes, querendo mostrar à tona, e aí é quando entra os conflitos. Conflito é extenso. Se a gente for falar de conflito, é bem extenso, né? Então, o que o Marshall quer trazer é a gente ter essa consciência, né, de entender que existem necessidades não atendidas normalmente quando existe o conflito. É algo que precisa ser também analisado. E aí, para a gente fechar, nós temos também a questão do pedido. Mas o que é o pedido? Finalmente, o que é que a gente está falando de pedido? O pedido, segundo o Marshall Rosenberg, né, que é o capítulo 6 do livro, ele coloca o seguinte: pedido, a gente chama de, é o que enriquece a vida. E o pedido é exatamente a ação positiva, né? É você criar a estratégia de resolução. O pedido é simplesmente a estratégia de resolução. Quando você chega num ponto onde você observou, você atentou-se aos sentimentos que estão envolvidos ali, atentou-se à questão de que são necessidades. Normalmente, os conflitos estão ligados a necessidades não atendidas. E quando você se atenta à questão de que, se há necessidades não atendidas, então, como podemos, a partir do diálogo, de uma conversa, fazer com que uma ação estratégica para suprir essa necessidade, né? Uma necessidade onde duas pessoas, às vezes, está relacionada à questão de um casal, né? Então, quais são os conflitos que estão envolvidos ali e quais são as necessidades que não estão atendidas entre um e outro e como pode se solucionar isso? No caso de um professor com aluno, existe uma necessidade do aluno, uma necessidade do professor, e né, o professor tem uma necessidade, uma visão de mundo, o aluno tem outra visão de mundo e outras necessidades. Então, é preciso que o professor, né, na posição dele, fique atento a sentimentos e essas necessidades e fazer uma escuta desse aluno, porque de repente, quando você faz esse trabalho, esse movimento, você vai encontrar soluções para aquilo, né? Estratégias novas. Um aluno que tem uma dificuldade na escrita, né? E ao invés de estar a gente sempre, como educador, sempre criticando aquilo e pedindo mais daquilo que talvez naquele momento ele não tem condições de fazer, vai criando cada vez mais um desespero, um aflito para aquele jovem. Então, qual é outro talento, qual outra forma de comunicação que para ele seria mais facilitador e mais agregador no ensino? Então, essa é uma ferramenta. Então, são as ferramentas, os quatro componentes dentro de um caldeirão, eles te dão um suprimento de nutrição de algo muito bom. De fato, esse caldeirão, que a gente vai chamar praticamente ele é carregado dessa nutrição, né, desses quatro elementos, que trazem realmente um método, uma forma
de você tratar questões que são de fato conflitantes, questões que podem ser solucionadas, né, de forma harmônica, enriquecendo, como o Marshall Rosenberg chama, a vida das pessoas, né? Sempre no foco de que existe fórmulas, existe forma, né? Não é fórmula, mas existe formas da gente agregar e não fazer afastamento das coisas e pessoas quando cada pessoa tem algo de bom que pode contribuir para o crescimento do todo, né? Então a gente precisa olhar o outro de forma mais harmônica, compreendendo as questões que estão relacionadas com cada uma dessas pessoas que muitas vezes estão com seus conflitos internos. Então é isso, espero que esse conteúdo fortaleça vocês e traga a vocês um pouco de entendimento da consciência, né, dessa questão de que a gente pode, de fato, melhorar as nossas vidas e viver de forma mais harmônica, sem entrar em tantos conflitos.